Abra sua Bíblia lá em Atos, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 8. Atos, capítulo 3, versículo 1 até o 8, que diz assim: Pedro e João subiu junto ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. O qual, vendo Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: Olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, andou e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, muito obrigado, Jesus, por esse domingo. Obrigado pela Tua palavra, Senhor Jesus. Pai, que nessa manhã não venha a ser apenas palavras humanas, mas que o Senhor possa falar com a Tua igreja, que o Senhor possa falar com a Tua noiva, Senhor Jesus. Pai, que o Senhor possa ter misericórdia da minha vida e me usar para transmitir aquilo que o Senhor quer repassar para a Tua igreja, Pai, nessa manhã, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E o tema da mensagem eu coloquei, repita comigo: fé, crer e emoção. Mais uma vez: fé, crer e emoção. De 2013 até 2025, eu achava que eu tinha uma fé inabalável. Uma fé no qual suportava tudo, suportava todas as situações que eu viesse passar. Mas, de um tempo para cá, eu passei a estudar mais sobre fé. O que é fé? Como funciona a fé? E eu lembro que eu pensava isso, que eu tinha uma fé no qual suportava tudo. Mas chega um tempo das nossas vidas que a gente olha para trás e a gente faz uma pergunta para nós mesmos. Será se vai valer a pena? Será se vai valer a pena continuar? Será se vai valer a pena suportar os desafios, as situações que surgem em nossas vidas? E eu lembro que eu passei a estudar sobre fé, sobre como a nossa fé em Deus funciona. E hoje nós vamos aprender como funciona a fé. O que é a fé em Deus? A fé é diferente de crer. A fé é diferente de emoção. Então hoje vamos aprender sobre fé, sobre crer e sobre emoção. Só contextualizando, Jesus Cristo, quando ele estava na missão de escolher os 12 discípulos, os 12 apóstolos, ele começou a caminhar, começou a escolher os seus discípulos. E a Bíblia diz que Jesus, caminhando na beira do mar da Galileia, ele se deparou com uma embarcação, e dentro dessa embarcação estava Pedro e André, que eles estavam lançando suas redes no mar. E a Bíblia diz que Jesus falou assim: Vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. E a Bíblia diz que mais na frente, Jesus se depara com uma nova embarcação, e nessa embarcação estava Tiago e João. E eu creio que Jesus novamente fala para eles: Vinde a mim, que eu vos farei pescadores de homens. Interessante que Jesus, ele não oferece: Ei, vinde a mim que eu vou te dar um carro, vinde a mim que eu vou te dar uma casa, vinde a mim que eu vou te dar um emprego. Não, Jesus não ofereceu vantagem para aqueles homens. Aqueles homens, eles eram pescadores, eles eram pessoas simples. E a Bíblia diz que imediatamente eles largaram tudo e começaram a seguir Jesus. Eles eram pessoas iletradas, pessoas que não sabiam ler, não sabiam escrever. A profissão que eles tinham era de pescar.
Essa era a profissão deles. Mas Jesus não olhou para sua aparência. Jesus não olhou para aquele destino. Jesus olhou para eles e viu um coração aberto, um coração, sabe, que palpitava pela voz dele. E Jesus brada: vinde a mim que eu vos farei pescadores de homens. E imediatamente eles largaram tudo e começaram a seguir Jesus. É interessante que aqui em Atos 3, do versículo 1, começa com Pedro e João. E lá, naquele momento, Jesus escolheu Pedro e João para que eles tornassem seus discípulos. E quando Jesus escolheu eles começaram a presenciar aquilo que Jesus operava, presenciar sinais, maravilhas, aquilo que Jesus, sabe, operava. Eles começaram a aprender, Jesus começou a ensinar para eles tudo isso. E dos evangelhos até Atos, há uma mudança no comportamento deles, há uma mudança no caráter deles. Se você pegar Pedro do evangelho, não é o mesmo Pedro de Atos, não é? Então, houve uma mudança brutal na vida desses homens. Existe um momento na vida em que uma pessoa se acostuma tanto com a sua situação que começa a acreditar que nada nunca vai mudar. Dias passam, anos passam, a rotina da dor, da limitação ou da dificuldade se torna algo normal. Na mentalidade desse coxo, a situação dele não tinha mais, como posso falar? Na mentalidade dele, aquela situação era para até ele morrer, vamos dizer assim. Não tinha ninguém ou alguém que poderia ajudá-lo a sair daquela situação. E todos os dias, todas as manhãs, esse coxo, ele era levado para a porta do templo, chamada Formosa. E lá, ele pedia esmola, ele pedia moeda, ele sobrevivia com isso, de pedir para os outros. E na mentalidade dele, aquela limitação, aquela dor, aquela situação, era para sempre. Era para sempre. Era isso que passava na cabeça dele. Muitas pessoas vivem assim, esperando apenas sobreviver mais um dia, esperando apenas que alguém lhe ajude com o mínimo para continuar vivendo. Algumas pessoas hoje têm essa mentalidade. Talvez você esteja passando por alguma situação que está limitando você. Ou talvez você esteja passando por uma dor, ou por outra situação que esteja paralisando você. E na sua mente, isso não tem fim. Isso não pode ser resolvido. Igualmente, como esse coxo pensava, ele pensava da mesma forma. Atos 3, versículo 3 diz assim: ora, vendo ele a Pedro e João que iam entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. Talvez ele aventurou mais uma vez. Talvez ele já estava desacreditado de pedir. Talvez as pessoas passavam por ele, e ele pedia, e as pessoas não davam. Ele já estava sem esperança, ele já estava desacreditado. Talvez naquele dia, ele não tinha almoçado, ele não tinha tomado café, e ele queria apenas uma esmola, apenas uma moeda para ele se alimentar, porque ele sobrevivia, ele vivia daquilo, de pedir para os outros. No versículo 4 diz assim: e Pedro, com João fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber deles alguma coisa. Quando Pedro fala, olha para nós, nesse momento foi gerado dentro desse coxo uma esperança. Porque todo mundo que passava naquela porta, não parava para lançar uma palavra para aquele coxo.
As pessoas que ajudavam ele simplesmente só pegavam e jogavam as bolas, jogavam a moeda. Mas ninguém parava para conversar com ele. E quando ele pediu a esmola para Pedro e João, e ele olha para Pedro e João, e Pedro diz assim: olhe para nós. Nessa hora brotou dentro dele uma esperança, uma fé. Na mentalidade dele, eles iam ajudar ele. Mas lembre que Pedro estava cheio do Espírito Santo. Porque em Atos 2, nós estamos no capítulo 3, em Atos 2, eles receberam o Espírito Santo. Eles estavam cheios do poder de Deus, cheios da graça, cheios da unção, cheios do Espírito Santo. E quando Pedro fala, olhe para nós, sabe, algo esse coxo sentiu. Algo entrou dentro dele. Ele sentiu uma esperança. Começou a gerar uma fé nele. Porque ninguém parava para conversar com ele. E isso chamou a atenção daquele homem. A fé é confiar em Deus, mesmo quando a situação parece impossível. É isso que é a fé. Talvez não. A gente passa por situações nessa terra que, às vezes, nós duvidamos da nossa fé. Às vezes nós oramos ao Senhor, e parece que a nossa oração não passa do teto. E você começa a duvidar do seu Deus, você começa a duvidar da sua fé. Poxa Deus, eu oro tanto, eu pago um preço, mas parece que a minha oração não é ouvida, parece que a minha oração não passa do teto. Por que isso? A fé é confiar em Deus, mesmo quando a situação parece impossível. É isso que é fé. A fé é você confiar num Deus que tudo pode. Mesmo que você olhe para a situação e no seu olhar aquilo é impossível de ser resolvido. Mas para Deus é possível. Para Deus é possível. Então, o segredo é confiar. É confiar num Deus que tudo pode. Atos 3, 7 diz assim: nisso, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Talvez você se pergunta, mas por que, Senhor, estou passando por isso? Quantas vezes esse coxo, porque ele era um coxo de nascença, quantas vezes esse coxo questionou a Deus? Quantas vezes ele olhou para o céu e questionou o Senhor? Por que eu nasci assim? Por que eu estou assim? E às vezes nós questionamos a Deus também. Por que eu nasci nessa família? Por que o Senhor me colocou aqui? Por que eu estou passando por isso? Esse coxo, ele tinha mais de 40 anos que vinha sofrendo. Mais de 40 anos ele vinha sofrendo com essa deficiência. Mais de 40 anos. E a nossa vida é feita por fases. É feita por fases. Às vezes, a fase está muito boa. Às vezes, a fase está tão boa que você não quer que essa fase acabe. Mas às vezes, a fase está tão ruim que você ora a Deus com que já passe essa fase, com que essa fase termine. Lembra de Jó? Jó passou por uma fase muito ruim na vida dele. Jó era um homem temente a Deus, era um homem íntegro, homem reto, um homem que se desviava do mal, mas mesmo assim Jó foi provado. Deus provou a fé de Jó. Até que ponto Jó
suportaria. E a Bíblia diz que Jó perdeu seus bens, Jó perdeu seus filhos, e a mulher de Jó ainda amaldiçoou ele. Amaldiçoa-se teu Deus e morre. E o que sobrou para Jó foi apenas um pedaço de telha para ele se coçar. Mas Jó não negou a sua fé. Jó continuou crendo que o Redentor dele vive. Agora eu pergunto para vocês, se Deus o livre, isso acontecesse com nós, será se a gente ia continuar com a mesma fé em Deus? Hoje, nós perdemos um parente, a culpa é de Deus, a pessoa culpa Deus, sai da igreja, questiona Deus, fica com raiva de Deus. Lembra de Jó? Jó perdeu tudo. A fé abre caminho para o milagre. Esse é o segredo. A fé abre o caminho para o milagre. Atos 3:8 diz assim: e dando ele um salto, pôs-se em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, andando e saltando. Talvez você que está aqui, você esteja coxo espiritualmente. Talvez você tenha passado por situações que têm deixado você coxo espiritualmente, que tem deixado você paralisado espiritualmente, que tem deixado você sem esperança, sem uma perspectiva do futuro. Talvez você esteja coxo, mas talvez isso está acontecendo com você porque você está tendo apenas uma visão horizontal. Porque quando a gente tem apenas uma visão horizontal, você não consegue enxergar uma saída, um escape, uma resposta. Mas quando você tem uma visão horizontal, você olha para o Senhor, você olha para um Deus que é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para sempre, um Deus que não mudou, um Deus que continua todo poderoso, um Deus que cura, que liberta, que sara, que transforma. Ele continua sendo todo poderoso. Então nós temos que mudar nossa visão de horizontal para vertical. Eleva meus olhos para os montes, de onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É do Senhor que vem aquilo que você espera. É do Senhor que vem. Não espere dos homens, mas espere do Senhor. Amém? E esse coxo, ele pagou esse preço. Ele pagou esse preço de esperar 40 anos. E foi mais ou menos assim. Cadê o Mateus e o Luan? Para você entender mais ou menos como foi. O Mateus é o coxo. Ele está aqui na porta do templo, sentado. Vem aqui. Ele deveria estar com fome. Ele deveria estar fedendo. Mas ele estava lá, na porta do templo, chamado Formosa. E o Luan é o João. E eu sou o Pedro. E quando o coxo vê nós, ele, na mentalidade dele, fala assim: não, vai ser apenas duas pessoas que vão passar, talvez vão me chutar, talvez vão me bater, e a gente vai entrando. Aí tu fala assim: me dá mais esmola. Senhor, me dá uma esmola, por favor. Aí Pedro olhou para ele e disse assim: olhe para nós. Nós não temos ouro nem prata, mas o que temos, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Só que ele não levantou. Ele não levantou. Ele tentou levantar. E está na Bíblia. Leia, você vai entender. A Bíblia diz que
O que aconteceu? Pedro pega ele pela mão e puxa ele, e ele sai saltando e louvando e glorificando a Deus dentro do templo. Deu glória a Deus. Isso que aconteceu. Romanos 5, versículo 3 diz assim, que devemos nos alegrar na tribulação. Mas esse versículo, para a gente ler ele, é muito fácil se alegrar na tribulação. Mas agora você colocar na prática, você se alegrar na tribulação, meu irmão, isso é muito forte. Porque a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Devemos se alegrar na tribulação? Qual fase você está? Você está na fase da tribulação? Você está na fase da perseverança? Você está na fase da experiência? Ou você já está na última fase, que é a esperança? Qual fase você está? Todo crente, ele passa por essa fase. Você querendo ou não, você vai passar por essa fase. Essa fase vem para todos. Vem para todos. Mas a tribulação produz a perseverança. Após a perseverança produz a experiência daquilo que você viveu. E a experiência produz esperança num Deus que é soberano, num Deus que tudo pode. É isso. A fé aparece quando Pedro declara o milagre antes de acontecer. Então, antes de acontecer o milagre, Pedro declara: levanta-te e anda. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Hebreus 11:1 diz assim: a fé é a certeza das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Eu comparo a fé com uma mulher grávida. Porque a mulher grávida, ela não está vendo o bebê dela. A fé é a certeza daquilo que espera. Ela está esperando uma criança. E a convicção de fato que não se vê. Ela não está vendo a criança. Mas ela tem a certeza, ela tem a convicção que dentro dela tem uma criança. Ela não consegue ver, mas ela tem a esperança, ela tem a convicção. É isso que é fé. Fé é você olhar no natural e Deus resolver no espiritual. Amém? Romanos 10:17 fala assim: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não tem como nós gerarmos fé dentro de nós se nós não ouvirmos a palavra do Senhor. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra de Deus, se eu não leio a palavra de Deus, eu não vou ter como gerar em mim uma fé. Gerar em mim fé. É isso que é fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mateus 17:20 diz assim: se tiver de fé como um grão de mostarda, você vai dizer para aquele monte: lança-te ao mar, e ele vai se lançar. Eu já tive a oportunidade de pegar um grão de mostarda. Ele é menor que um grão de arroz. E o Senhor fala: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, o impossível vai acontecer. Mas às vezes eu me pergunto: mas será que a minha fé é menor que um grão de mostarda? Será que a nossa fé é menor que um grão de mostarda? Que você ora e parece que não acontece? É por isso que devemos exercitar nossa fé, buscar a fé em Deus. E a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Certo dia Jesus estava com fome, caminhando, e ele avistou uma figueira, e ele chegou lá, essa figueira não tinha frutos. E o que aconteceu? Jesus, ele lançou uma palavra sobre aquela figueira, e aquela figueira secou. Aquela figueira secou. Então os discípulos ficaram espantados com a situação. É isso que tem uma fé. Fé.
E eu tenho exercitado essa oração de Jesus. Sabe, aquilo que vem de ruim, aquilo que não presta, eu tenho orado, Senhor, eu amaldiçoo isso aqui. Eu amaldiçoo essa doença. Jesus, ele amaldiçoou aquela figueira. E ela secou, ela desapareceu. Devemos ter esse nível de fé. 2 Coríntios 5, 7 fala assim: porque andamos por fé e não por vista. Devemos andar por fé. O povo de Deus, ele deve andar por fé. A noiva, a igreja de Jesus, deve andar por fé e não por vista. Porque se você espera apenas as coisas desse mundo, você está enganado. Você é um miserável. Mas agora, se você anda por fé, se você anda por fé em Deus, que mesmo que você esteja passando por situações, mesmo que o vento esteja ao contrário, mas você tem uma fé inabalável, uma fé que pode vir tempestade, que pode vir temporal, mas você continua de pé, você continua suportando. E quando a tempestade passar, quando o vento forte passar, você vai glorificar a Deus, como esse coxo. Esse coxo suportou mais de 40 anos, para ele dar um glória a Deus, para ele louvar o Senhor. Mas ele esperou, ele perseverou, e chegou o dia, e ele louvou a Deus, glorificou o Senhor. Hebreus 11, 6 diz assim: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Não tem como nós agradarmos ao Senhor se eu não tiver fé. Então tudo se encaixa. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então a pessoa que não tem fé, ela desagrada a Deus. Então é por isso, é importante que nós venhamos buscar essa fé, o dom da fé. O homem coxo precisou acreditar quando Pedro estendeu a mão. Ele poderia ter recusado, mas creu na palavra liberada. Crer é agir baseado na fé. É isso. Crer é agir baseado na fé. Marcos 9, 23 diz assim: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Esse versículo, às vezes, ele fica num quadro, na sua sala, ou no seu escritório. Tudo é possível que crê. Mas às vezes você se pergunta: mas por que não acontece, Senhor? É falta de fé. É falta de fé. Temos que declarar e temos que crer que aquilo vai acontecer. Esperar no tempo de Deus. Se Deus prometer algo para você, Ele vai cumprir. Não se desespere, não desista. Talvez tem pessoas aqui que recebeu algo, uma promessa de Deus, e parece que essa promessa nunca chega. Parece que essa promessa foi apenas palavras. Mas eu quero dizer para você, se foi Deus que lançou essas palavras para você, Ele vai cumprir. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Amém? A fé gera a promessa, mas crer libera o milagre. A fé gera a promessa, mas crer gera o milagre. João 11:40 diz assim: se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verá a glória de Deus. Sabe, dá glória a Deus quando a carteira está cheia, é muito bom. Dá glória a Deus quando a família está com saúde, é muito bom. Dá glória a Deus quando tudo está indo na paz, é muito bom, é muito fácil dar glória a Deus. Agora você dá glória a Deus quando a sua esposa, seu filho está doente, quando você não tem um centavo, quando as coisas não estão indo bem, aí é mais difícil dar glória a Deus. Aí é mais difícil. Quando aquilo não sai como você queria, é mais difícil dar glória a Deus.
Mas a Bíblia diz: se creres, verás a glória de Deus. 2 Coríntios 4, 13 diz assim: ora, temos o mesmo espírito de fé, conforme está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. É isso. Nós precisamos exercitar nossa fé. Porque o músculo, quando ele não é exercitado, ele hipertrofia. Ele para de crescer. Então nós precisamos exercitar a nossa fé, para que ela possa continuar a cada dia crescendo em Deus, que nós possamos a cada dia crescer na graça do Senhor. Amém? A emoção, depois do milagre veio a emoção. Atos 3:8 diz assim: ele entrou no templo andando, saltando e louvando a Deus. Isso mostra que a emoção veio depois do milagre. A emoção, ela vem depois da fé, depois do crer, ela vem depois do milagre. E ele entrou no templo, sabe, louvando, saltando de alegria. Isso é emoção. Depois do milagre vem a emoção. E ele, com coração de gratidão a Deus, louvou ao Senhor. A fé, a crer e a emoção. Salmos 126, versículo 3 diz assim: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Amém? Talvez você que está aqui, você chegou triste, você chegou desanimado, você chegou desistido, você chegou sem esperança, sem uma fé, aquela fé que você tinha no começo, você não tem mais, aquela fé inabalável que você tinha no começo, talvez você não tenha mais essa fé, aquela fé que você orava e as coisas aconteciam, que você orava alguém e ela era curada, e talvez essa fé foi esfriando. Talvez você se pergunta: aonde essa fé ficou? Aonde essa fé ficou? Pedro acreditou no poder de Deus. Isso é fé. O homem aceitou a palavra e se levantou. Isso é crer. Ele celebrou o milagre. Isso é emoção. É isso. Quantos de nós temos esquecido do Senhor? Talvez quando você tem clamado, buscado a Deus, Deus responde a sua oração, você está com muita fé, você crê, você recebe a sua bênção, mas depois você esquece de Deus. Em vez de você glorificar a Deus, celebrar o Senhor como esse coxo, você some. Você perde o coração, aquele coração que você tinha pelo Senhor de gratidão. Deus espera isso de nós. Ele espera que nós venhamos receber o milagre, mas que nós venhamos glorificar o nome dEle através desse milagre. João 20, versículo 9 diz assim: bem-aventurados os que não viram. Muita gente hoje vive apenas de emoção, mas sem fé. Outros dizem que têm fé, mas não creem na verdade. Mas quando a fé e crer se encontram, Deus faz o impossível acontecer. E então a emoção verdadeira explode em louvor. É isso. Alguém aqui se lembra do pai da fé, Abraão? Abraão é um exemplo muito grande para nós. Deus fez uma promessa para ele, que teria um filho e que dele sairia uma grande nação. O problema é que, humanamente falando, era impossível, porque ele já era velho, e sua esposa também. Então Deus, quando lança essa promessa para Abraão, a esposa de Abraão, ela dá uma risada, porque os dois já são coroas. A lei da gravidade já está a favor deles. É isso. Mas Abraão, ele pega aquela palavra que o Senhor lançou, e ele deposita a fé naquela palavra.
E Deus, aquilo que Deus lançou sobre a vida de Abraão, ele cumpre. Mesmo assim, Romanos 4,18 diz assim, que Abraão creu contra a esperança. Ou seja, quando tudo dizia que não dava mais, ele continuou acreditando. Ele se posicionou. Era impossível aquilo acontecer. Era impossível. Mas ele creu naquilo que Deus falou para ele. É por isso que ele é chamado de pai da fé. Ele tinha uma fé inabalável. Uma fé incrível. Romanos 4, 19 e 20 diz assim, ele não enfraqueceu na fé. Ele não duvidou da promessa de Deus, mas se fortaleceu dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Às vezes, nós passamos por situações que nós pensamos que nós somos muito fracos. Muito fraco. Meu Deus, eu sou muito fraco. Mas a Bíblia diz assim, que aquele que se mostra fraco, aí que ele é forte. Sabe, quando você pensar que você é fraco, aí que você está forte em Deus. Aí que você está, sabe, forte, com a sua fé forte no Senhor. Amém? Hebreus 11:8 diz assim, pela fé Abraão obedeceu quando foi chamado, sem saber para onde iria. Hebreus 11:17 fala, pela fé Abraão ofereceu Isaque quando foi provado. Abraão nos ensina algo poderoso. Fé não depende do que os olhos veem. Fé não depende da promessa de Deus. Se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Aguarde, espere mais um pouco. Aquilo que Deus prometeu, Ele vai te cumprir. Em nome de Jesus. Quando Deus prometeu, Abraão creu. Por causa disso, ele ficou conhecido como pai da fé. Assim como aconteceu com o homem, sabe, em Atos, que Deus, Ele levou a provisão até aquele coxo. Assim Deus fará conosco. Continue lá esperando, continue lá perseverando, que Deus vai enviar a provisão para você, que Deus vai enviar a bênção, a promessa, a resposta, assim como aquele coxo estava lá, e Deus enviou Pedro e João, como resposta, para aquele homem. A provisão de Deus está indo na sua direção. Alguém pode dar uma glória a Deus? A fé muda a história. Um homem que nunca tinha andado, começou a andar. Um homem que era velho, chamado Abraão, recebeu a promessa de ser pai de uma nação. Isso nos ensina algo. Quando alguém decide crer em Deus, de verdade, o impossível acontece. O impossível começa a perder a força. Porque a fé não olha para o tamanho do problema, ela olha para o tamanho de nosso Deus. Amém? E quem vive pela fé sempre verá milagres, promessas e a glória de Deus se cumpre. Glória a Deus. Você pode ficar de pé? Você pode fechar seus olhos?